Olá, pessoal! Vamos falar sobre a história econômica do Brasil, desde o princípio daquilo que podemos chamar, entre aspas, do descobrimento, né? Você sabia que o primeiro ciclo econômico do Brasil foi o ciclo do pau-brasil? Isso mesmo. Essa árvore foi extremamente explorada no período colonial, início do século XVI, no nosso país, e levada pelos europeus. É uma árvore encontrada no litoral, bioma da Mata Atlântica, e é conhecida por apresentar um corante de cor brasa, vermelha, no seu interior. Essa tinta servia para tingir tecidos, algo muito utilizado pelos europeus na época. Além disso, a madeira era utilizada para fabricar móveis, entre outros. A exploração do pau-brasil foi então decretada monopólio de Portugal. Os índios eram os que trabalhavam na extração e recebiam através do escambo, ou seja, objetos como, por exemplo, espelhos, como pagamento. O segundo ciclo econômico do Brasil foi o ciclo da cana-de-açúcar, ocorrido desde o começo do período colonial. Coincidiu com a vinda de colonos para viver no país, com a criação das capitanias hereditárias, que dividiam o nosso país em capitanias controladas por elites nomeadas pelo rei. Baseada na força de trabalho escrava, principalmente africana, latifúndios e monocultura da cana, destinada, claro, à exportação, sistema de plantation, essa atividade foi lucrativa para os colonos portugueses por um grande período, entre os séculos XVI e XVIII. Ocorreu principalmente na região nordeste do país. Logo após, podemos dizer que o Brasil teve o ciclo do ouro. Foi uma exploração tão intensa do ouro que se fala do ciclo do ouro como sendo realmente um dos ciclos econômicos da história do nosso país. A febre do ouro ocorreu majoritariamente no estado que denominamos, não por mera coincidência, de Minas Gerais. Este ciclo, resumidamente, proporcionou ao país até então colonial uma mudança de patamar. Com o crescimento econômico, surgiram as urbanizações, incremento da ocupação do interior do país, houve o aumento populacional, aumento da classe média e um enriquecimento cultural também. Como nem tudo que reluz é ouro, nesse caso o lucro não era todo do nativo brasileiro, e nem mesmo dos imigrantes que vieram atraídos pela corrida pelo ouro, pois Portugal, nossa então metrópole, cobrava exorbitantes impostos pela exploração do nosso metal dourado, o temível quinto, métodos de cobrança como a derrama e etc. Houve também descobertas de jazidas de outros metais preciosos, mas nenhum com a proporção que o ouro representou na economia do nosso país. Cabe ressaltar que a mineração até hoje ocupa lugar de destaque no estado de Minas Gerais, sendo atualmente referência na exploração do minério de ferro, entre outros. Olá, pessoal, continuando aqui com os ciclos econômicos do Brasil. O Brasil teve ciclos menores, como o do algodão, que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, entre o declínio do ciclo do ouro e o início do ciclo do café. Com o impulso da Revolução Industrial na Inglaterra para suprir a indústria têxtil, o Brasil foi um grande fornecedor dessa matéria-prima, o algodão, sendo, portanto, a maior parte da produção de algodão no nosso país destinada ao mercado exterior. O Nordeste, principalmente o estado do Maranhão, abrigou grande parte dessa produção. O início do ciclo do algodão também contribuiu para o início da industrialização no país. Aliado a ciclos que foram menos representativos, como o do algodão, houve também o ciclo da borracha no Brasil, que pode ser dividido em duas etapas. A primeira ocorreu nas últimas décadas do século XIX até a primeira década do século XX. Esse ciclo se passou no norte do país, principalmente no estado do Amazonas.
Esse extrativismo vegetal se deu de forma intensa, destinado principalmente à exportação. Baseado na exploração da mão de obra indígena, essa atividade permitiu desenvolver bonitos centros urbanos na capital amazonense, Manaus, e em Belém, no Pará, e chamou a atenção de estrangeiros, negociantes. Na época, essas capitais representavam a Belle Époque brasileira. Essa atividade também proporcionou ao Brasil motivos para a aquisição do estado do Acre, que antes era território boliviano, para as atividades extrativistas. Após a extração da borracha na Ásia se intensificar, a brasileira teve um declínio, vindo a renascer em meados do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, a fim de suprir a borracha necessária para a produção de meios de transporte, entre outros, para a guerra, pneus, etc. Houve nessa época um chamado do governo brasileiro para que trabalhadores brasileiros migrassem para o norte do país, a fim de trabalhar na extração da borracha. Cabe destacar que o ciclo da borracha, tanto na primeira quanto na segunda fase, usou da exploração da força de trabalho em condições similares à escravidão. Olá, pessoal! Vamos continuar aqui com a história econômica do Brasil. Vamos começar agora a fase de industrialização. Nós tivemos primeiro um surto industrial, conhecido como a Era Mauá, que o Brasil teve em meados do século XIX. O empreendedor Irineu Evangelista, futuro Barão de Mauá, nasceu no Rio Grande do Sul, mas mudou-se para o Rio de Janeiro ainda muito jovem. Dotado de uma enorme capacidade empreendedora, foi de comerciante a industrial e banqueiro, em uma época em que o Brasil era majoritariamente rural. Entre as atividades, esse grande abolicionista comprou um estaleiro no Rio de Janeiro, fundou a primeira ferrovia do país, ajudou a instalar iluminação a gás na cidade do Rio, que antes era iluminada à base de óleo de baleia. Fundou um banco, investiu em vários projetos por todo o país. Enfim, se no Brasil tivéssemos hoje pelo menos 5 Mauás, esse país seria outro, com certeza. Olá, pessoal! Continuando com a história econômica do Brasil, vamos falar um pouco agora das características econômicas na República Velha, ou República do Café com Leite. Após um curto período da proclamação e do governo militar, começa a política do governo oligárquico, que duraria de 94 até 1930. 1894, né, gente? Basicamente agrário, esse período foi sustentado pela produção e exportação de café, principalmente nessa segunda etapa, baseado na mão de obra imigrante. Nesse período, a economia foi também ampliada devido ao incremento da urbanização e do comércio, criação de bancos e tentativas de estabilização monetária e estabelecimento de um incipiente mercado de valores. Os surtos industriais aconteceram novamente durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, devido à dificuldade de importação de itens manufaturados. Um dos casos emblemáticos dessa fase é a do italiano Francesco Matarazzo, que criou o maior complexo industrial da América Latina na época, sendo um grande visionário e um dos industriais mais ricos do mundo. Com foco inicial na produção de banha de porco e farinha de trigo, Matarazzo implementou a indústria no país de forma excepcional, ampliando produtos e setores de atuação industrial. Após o crescimento econômico da década de 20, o Brasil dos barões de café de São Paulo e fazendeiros de Minas Gerais viram seu poder político rotativo perder força, que culminou com seu fim na crise de 1929, que afetou fortemente a todo mundo e comprometeu fatalmente a exportação da nossa principal riqueza até então, o café. E como já sabemos, onde a economia anda mal, a política também desmorona.
Houve uma intervenção governamental no governo posterior de Vargas, comprando e queimando toneladas de sacas de café, o que estava desvalorizado devido à grande oferta e baixa demanda mundial. Mesmo assim, esse ciclo econômico não resistiu. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Até mais!